Milionário revela segredo inusitado da mendiga negra que desapareceu por 3 anos. Eduardo sempre foi o homem mais visado da cidade. Com sua fortuna, vivia cercado de luxo. Carros importados, jatinhos, festas extravagantes. Mas tudo mudou numa fração de segundo. Um acidente de carro. Um instante de escuridão. 3 longos anos em coma. Quando finalmente acordou, a vida que conhecia havia desmoronado. O eco da sua fortuna parecia distante, quase como um sonho que ele não lembrava mais. Sentia-se perdido, preso em um corpo que não reconhecia. O vazio da sua existência o consumia, e cada nova lembrança era um preço alto a se pagar. Decidido a reencontrar sua vida, Eduardo se lembrava do único lugar onde o amor e a simplicidade ainda existiam, o modesto bairro onde cresceu. Ao voltar, se deparou com rostos familiares, mas nada era igual. As ruas estavam tomadas pela indiferença, e no meio da tristeza avistou Maria, uma mulher que iluminava o lugar com sua presença. Ela estava envolta em mistério após 3 anos desaparecida. Com seus olhos profundos e expressão serena, Maria era uma figura em quem se percebia a dor da luta e a força da resiliência. Certa noite, enquanto a chuva caía, Eduardo a encontrou sentada em um canto, as roupas surradas, mas a dignidade intacta. Curioso, se aproximou. Maria, é você? Um nó na garganta quase o paralisou. Ela olhou para ele, reconhecendo o homem que era, mas também o homem que havia mudado. A conversa começou tímida, mas logo os segredos começaram a fluir. Maria revelou o que a levou a desaparecer. Uma jornada marcada por escolhas difíceis, sofrimento e um passado que a assombrava. Eduardo sentiu um aperto no peito. A vida dela era um reflexo da sociedade que ele se esforçava para ignorar. No entanto, havia uma sombra sobre essa amizade. Um executivo poderoso, Victor, rival de Eduardo, observava cada movimento. Ele via Maria como uma ameaça ao seu controle sobre a herança do milionário. E quando um segredo sobre a linhagem de Maria surgiu, a tensão aumentou. Eduardo começou a questionar suas próprias origens, sua identidade, o que realmente importava, o que valia mais, o dinheiro ou a conexão humana que agora pulsava entre ele e Maria. As revelações foram deixando ambos à beira de um abismo. Cada descoberta os aproximava, mas também os expunha a perigos que ninguém poderia imaginar. Em meio a isso tudo, o medo os rondava. No bairro onde tudo começou, os antigos fantasmas vinham à tona, desafiando a coragem de Eduardo e Maria. A noite caiu, e enquanto conversavam em um parque, um silêncio sufocante envolveu o ar. Maria hesitou antes de revelar uma verdade, que poderia mudar tudo. As palavras morreram em sua boca, e o olhar de Eduardo se intensificou. O que ela estava prestes a dizer poderia destruir tudo ou salvá-los. Estariam eles prontos para enfrentar o que vinha a seguir? A dúvida pairou no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria olhou para Eduardo, e peso de suas palavras quase como uma carga visível entre eles. O silêncio da noite pesava, e o coração de Eduardo batia acelerado. O que ela estava prestes a revelar, essa tensão abrasadora entre eles parecia ter vida própria.
pulsando, chamando-os a uma revelação. De repente, uma sirene cortou o ar, quebrando o encanto da noite, e assim algo inesperado aconteceu. 2 viaturas da polícia deslizaram em alta velocidade pelo parque. As luzes azuis e vermelhas iluminando as árvores como se quisessem expor segredos enterrados. Eduardo franziu a testa, seu instinto de sobrevivência ativado. O que estava acontecendo? Um policial apareceu, abordando uma pessoa próxima. Eduardo, numa mistura de medo e curiosidade, virou a cabeça para ver. E seu coração quase parou ao reconhecer aquela figura. Era Victor, seu rival. Com o semblante tenso e os olhos arregalados, ele tentava se desvencilhar das algemas que o prendiam aos policiais. O choque queimou a pele de Eduardo. O que ele estava fazendo ali? Ao lado, Maria parecia desmoronar. O rosto dela palpitava entre o medo e a incredulidade. Mas antes que Eduardo pudesse perguntar o que estava acontecendo, uma das policiais se aproximou. "Vocês 2, fiquem onde estão", ela gritou, o tom severo sacudindo o ar. Eduardo, não sabendo o que fazer, fixou o olhar em Victor, que agora estava sob custódia. Mas foi a expressão de Maria que o intrigou. Havia uma mistura de alívio e terror em seu olhar. Uma lembrança? Um laço desconhecido? Então algo inesperado se desenrolou. Entre os murmúrios da multidão que se formava e o alvoroço de sirenes, Maria se virou para Eduardo. "Você precisa saber a verdade, Eduardo. Sobre Victor. Sobre nós." A voz dela tremia, mas os olhos pareciam estar cheios de algo que ele não podia compreender. Eduardo franziu a testa. "O que você está dizendo? O que Victor tem a ver com isso?" Eu fui embora porque não estou aqui por acaso. É mais do que parece. Não estou apenas lutando pela minha vida. Estou aqui por algo que pertence a você, ou pertencia. As nossas histórias estão entrelaçadas. Muito mais do que você imagina." Ela hesitou, mas a pressão da situação a forçou a continuar. "Victor é, na verdade, meu irmão. Nós somos filhos do mesmo pai." A verdadeira natureza de um dos personagens principais era revelada, criando um clímax de emoções. Um gélido nó se formou na garganta de Eduardo. Irmãos? Isso era impossível, e ao mesmo tempo fazia todo sentido. A conexão e o carinho que confirmavam suas vidas opostas agora faziam parte de um quebra-cabeça que Eduardo nunca soube que existia. "Não, isso não pode ser verdade", ele gritou, em choque. O eco de sua voz entrou em conflito com a algazarra ao redor, e a multidão parecia encolher à sua volta. Seus pensamentos eram uma confusão emaranhada. Como ele poderia ter ignorado isso por tanto tempo? Com o olhar de Maria fixo nele, ela prosseguiu, mas a tensão se transformou em caos quando uma voz conhecida rompeu a noite. "Parada!" Era Victor, tentando se desvencilhar dos policiais, a fúria transbordando. "Você não entende, Eduardo. A verdade é pior do que você pode imaginar." "Do que você está falando?" Eduardo insistiu, sem saber se queria ouvir mais. Mas as palavras de Victor foram sufocadas por mais uma sirene ao longe, enquanto o quadro se tornava cada vez mais sombrio. Os ânimos estavam à flor da pele. Eduardo sabia que a revelação tinha mudado tudo, mas como? No meio do caos, uma única pergunta ecoava em sua mente. O que mais estava escondido? E, acima de tudo, o que essa verdade significava para ele? Maria olhou diretamente nos olhos de Eduardo. A tensão entre eles era palpável. "Você precisa saber a verdade, Eduardo. Sobre Victor, sobre nós." As palavras saíram apressadas, quase um sussurro, mas o peso dela era como uma pedra no estômago de Eduardo.
Ele estava confuso. O caos ao seu redor se intensificava. Victor, ensaiando uma fuga da polícia, ecoava como um trovão distante. Mas nada disso importava agora. O que Maria tinha a dizer poderia mudar tudo. Eu fui embora porque não estou aqui por acaso. É mais do que parece. Não estou apenas lutando pela minha vida. Estou aqui por algo que pertence a você. Ou pertencia. As nossas histórias estão entrelaçadas, muito mais do que você imagina. O olhar de Maria era intenso. Carregava uma verdade que Eduardo mal conseguia suportar. Victor é, na verdade, meu irmão. Nós somos filhos do mesmo pai. As palavras dela atingiram Eduardo como uma bola de canhão. Ele mal conseguiu processar a informação. Irmãos? Isso não fazia sentido. Mas ao olhar para Maria, algo dentro dele sentiu que havia mais naquela história. A conexão, a dor, o alívio e o terror em seu rosto falavam mais do que palavras. E antes que ele pudesse absorver essa nova realidade, uma voz conhecida cortou o ar. Parada! Era Victor, forçando as palavras pela raiva e desespero, enquanto lutava para se desvencilhar das algemas. Você não entende, Eduardo. A verdade é pior do que você pode imaginar. Sua fúria foi contemporânea ao pânico que começou a tomar o coração de Eduardo. Os gritos da multidão se tornaram um ruído distante, enquanto Maria se virou para ele com uma expressão que o fez sentir frio. Eduardo, escute, não é só isso. Você tem que saber que cadeias foram amarradas de uma maneira que eu nunca quis. O que está acontecendo hoje à noite tem a ver com muito mais do que apenas nós e Victor. Confusão. O que poderia ser pior do que descobrir que tinha um irmão perdido no emaranhado de sua vida? A mente de Eduardo estava turva. Do que você está falando? Antes que ela pudesse responder, a multidão em volta começou a murmurar, e uma mulher apareceu, empurrando os policiais. Seu rosto estava familiar. Era Clara, a antiga assistente de Eduardo, usando um ar de desespero. Eduardo, por favor, você tem que ouvir. Não é só sobre a verdade da família. Victor, ele não é quem você pensa. Há algo sombrio, algo sobre sua herança e sobre Maria. A declaração de Clara foi como um balde de água gelada em uma fogueira. Eduardo olhou para Maria, os sentimentos de proteção e amor se misturando com a desconfiança. O que você quer dizer com isso? Seus pais, eles não são exatamente o que parecem. A fortuna de sua família está baseada em um crime, e Maria pode ser a chave para tudo isso. As palavras de Clara ecoaram e Eduardo sentiu seu coração acelerar. Os olhos de Maria brilharam com dor ao ouvir isso, e uma lágrima deslizou por sua bochecha. Não, isso não pode ser verdade, Eduardo gritou, sua voz cheia de choque. Ele precisava de respostas, mas a cada segundo que passava, um novo abismo se formava entre eles. Eduardo, eu não sabia, ninguém sabia até agora, Maria falou. A dor em sua voz era palpável. A informação estava começando a parecer uma armadilha, e Eduardo não sabia em quem confiar. Precisamos ir, Clara disse, olhando ao redor, como se esperasse que sombras surgissem do nada. O caos se tornava mais intenso, e a tensão estava no ar. Eduardo, entre a escolha de protegê-la ou afastá-la, sentia seu mundo desmoronando. É só o que você tem a dizer, Maria? Que você é irmã de Victor? Que tem algo a ver com a fortuna que me foi tirada? Eduardo gritava, enquanto a realidade começava a desmanchar à sua frente. Ele buscava um ângulo de compreensão, mas tudo o que havia eram dúvidas. Maria balançou a cabeça, os olhos dela transbordavam lágrimas. Não, Eduardo, eu não sou assim. Isso tudo é maior do que nós, maior do que você imagina, né? E naquele instante, houve um barulho ensurdecedor.
Uma explosão distante, seguida pelo brilho de luzes e fumaça, preenchendo o ar como um espectro. Eduardo olhou para Maria uma última vez. O que mais estava escondido? A verdade estava mais perto do que ele pensava, mas havia coisas que ele ainda não sabia. E antes que pudesse formar uma ideia, tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. A noite prometia mais segredos e talvez mais tragédias. As consequências daquela revelação ainda estavam por vir. Eduardo estava em pé, paralisado pelo que Maria acabara de revelar. A confusão na sala explodia como fogos de artifício, misturando choque e incredulidade. O caos ao redor continuava, mas seu mundo parecia ter parado. Ser irmão de Victor, isso mudava tudo. Ele mal conseguiu processar, enquanto uma explosão distante ecoava no fundo, cortando a tensão no ar. Você não pode estar falando sério, gritou Eduardo, sem pensar. O calor em seu rosto subiu. Enquanto a multidão se agitava, um novo pânico tomou conta. O olhar desesperado de Maria atravessava seu coração como uma faca afiada. Eduardo, escute, Maria insistiu, a ansiedade tingindo sua voz, mas foi interrompida abruptamente por outro estrondo. Uma nuvem de fumaça subiu abruptamente do lado do parque, como um aviso sombrio. As luzes da polícia piscavam freneticamente, desenhando sombras distorcidas entre as árvores. Os policiais cercaram Victor, mas sua atenção logo se voltou para a confusão maior em frente. Enquanto todos olhavam atordoados, uma figura emergiu da fumaça. Clara, a assistente de Eduardo, apareceu, mas algo estava diferente. Seu rosto estava pálido e seus olhos, amplos e assustados, refletiam algo muito além do simples desespero. Eduardo, eles estão vindo, precisamos sair. Agarrou o braço de Eduardo. Vamos, agora, não podemos ficar aqui. Mas ele hesitou. Uma parte dele precisava entender o que estava acontecendo. Outra parte sentia cada vez mais a urgência de fugir. Foi quando, no meio da confusão, uma terceira pessoa surgiu, conhecida. A figura era inconfundível. Era sua mãe, Laura, que todos pensavam estar morta. Eduardo, eu preciso que você me ouça. Ela gritou, seus olhos transbordando de dor e medo. O céu parecia girar ao seu redor. How was that possible? Mas você está. Eduardo gaguejou, suas memórias mais profundas se agitando. Ele não podia acreditar. Sua mãe, a mulher que ele havia perdido anos atrás, estava ali, bem na sua frente, em meio ao caos. A pergunta que todo mundo se fazia na multidão estava se formando na sua mente. Por que ela estava ali? E como isso mudava tudo? Eduardo, é uma armadilha. Victor, ele não só quer a fortuna, ele quer destruir a nossa família. As palavras dela cortaram o ar denso. O que estava acontecendo? Eduardo olhou para Maria, que estava tão confusa quanto ele, seu olhar refletindo um medo profundo. Você tem que confiar em mim, disse Laura, enquanto os gritos aumentavam ao redor. Existe um segredo, algo que Victor está escondendo. A fortuna dele não é o que você pensa, é muito mais sombrio. Cada palavra dela era carregada de tensão, e a essência de cada momento parecia vibrar no ar. Eduardo sentiu a adrenalina correr. Ele precisava fazer uma escolha: fugir com sua mãe e Maria, ou ficar e confrontar Victor. Mas o que mais ele não sabia? Algo estava muito errado ali. Eduardo, a voz de Maria o trouxe de volta. Devemos ir. Não podemos ficar aqui. E no olhar dela, ele viu que não era apenas medo.
era também uma conexão que não podia mais ignorar. E de repente, um estrondo forte, um tiro ecoou, cortando a multidão. As pessoas gritaram e correram em todas as direções, mas Eduardo não se moveu. O que realmente estava em jogo aqui? O que mais estava para ser revelado? A fumaça subia, misturando verdade e mentira, e ele sentia que a linha entre família e inimigo estava mais borrada do que nunca. Eduardo estava em pé, paralisado pelo que Maria acabara de revelar. O caos ao redor parecia ficar mais intenso, mas ele estava congelado, absorvendo a informação. Estava claro que tudo na sua vida estava prestes a mudar. O que mais ele não sabia? Eduardo, você precisa agir, exclamou Clara, a assistente dele, seus olhos arregalados repletos de urgência. O pânico estava tomando conta do parque. Sirenes ainda ecoavam e a multidão estava em frenesi. Eduardo olhou para sua mãe, Laura, que estava próxima, e depois para Maria, cujos olhos, ora confusos, ora determinados, revelavam uma tempestade interna. E foi naquele momento que tudo desmoronou. Um barulho ensurdecedor cortou a tensão. Um novo tiro. Eduardo se virou instintivamente. Então viu. Uma figura se aproximava na fumaça, brandindo uma arma com uma presença poderosa e intimidadora. Era Victor, mas não era apenas isso. Ele parecia diferente, mais sombrio, como se passasse a encarnação de alguma força maligna. Então, no meio do pânico, uma sombra mais escura se formou atrás de Victor. Uma mulher misteriosa, que se revelou como sendo. A verdade estava diante dele, e a revelação o atingiu como um golpe. Era Sofia, a mãe de Victor, costumeiramente vista como uma mulher carinhosa, mas que agora se mostrava traiçoeira. Ela sorria, mas não era um sorriso caloroso, era um sorriso de quem tinha controle. Tudo isso foi apenas o começo, meu filho, ela disse, olhando diretamente para Eduardo, com uma confiança perturbadora. Eu não achava que você descobriria a verdade tão cedo, mas já é hora de entender quem você realmente é e o que sua família realmente representa. Eduardo ficou em choque. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Ele mal podia respirar. Seu pai não é quem você pensa. As riquezas que você herdou são manchadas pelo crime. É uma maldição em vez de uma bênção, disse Sofia com desdém, enquanto um sorriso cruel se formava nos lábios. E para manter tudo isso em segredo, eu tive que fazer escolhas que levaram a tudo isso. Apontou ao redor, para o caos, para os policiais, para sua família e amigos. Maria fitou Eduardo, horrorizada, e Eduardo sentiu sua cabeça girar. As linhas entre amizade e traição estavam se borrando. O veneno da dúvida entrava em seus pensamentos. Você está mentindo, Eduardo gritou, sua voz perdida entre os gritos da multidão. Meus pais nunca fariam isso. Você pensou que sempre foi o filho amado, mas você é apenas uma peça em um jogo maior. O verdadeiro poder está em quem controla a herança. E neste caso, somos todos jogadores. Victor é meu verdadeiro aliado, e é hora de você aprender isso da pior maneira, ela disse, antes que Eduardo pudesse reagir. Sofia disparou a arma para o céu, e o som estrondoso fez todos pararem. Ninguém se movia. O ar estava pesado com a tensão. E num instante de total confusão, Victor olhou para sua mãe, seus olhos brilhando com uma inimaginável ambição. Eduardo percebeu que o que estava se desenrolando era mais do que uma simples luta familiar. Era uma disputa de poder que enlouqueceria quem estivesse no meio dela. Eduardo, confie em mim. Eu quero te ajudar, gritou Maria, seus olhos transbordando lágrimas.
Mas enquanto as palavras dela ecoavam em seus ouvidos, a realidade se tornava ainda mais aterradora. Ele olhou novamente para Sofia, e a verdade chocante começou a se formar em sua mente. Você é como uma peça em uma armadilha, Eduardo, e para escapar, você precisa decidir de que lado está. O que você fará agora pode definir não só seu destino, mas o de Maria e até mesmo o de Victor. Sofia disse com uma serenidade arrepiante. Eduardo se sentiu dividido entre o passado, tingido de memórias e amor, e um presente que agora parecia um pesadelo. A pergunta surgia como um grito, uma demanda em seu coração. Quem era realmente sua família? E mais importante, a que família ele realmente pertencia? A revelação de Maria ecoava em sua mente. A tensão era palpável. Ele queria acreditar que não era verdade, mas as palavras de Sofia faziam o coração dele disparar. A multidão estava em desordem e os policiais pareciam se preparar para conter a situação. Maria, com lágrimas nos olhos, segurou seu braço. Eduardo, precisamos sair. Agora. Sua voz tremia, mas havia determinação ali. Ele olhou para ela, sentindo o peso das palavras não ditas entre eles, um abismo de incertezas. E então, algo súbito aconteceu. Um clarão, um som ensurdecedor. A explosão da bomba lançada em meio à confusão. O ar se encheu de fumaça, gritos se espalharam. Eduardo se lançou para o lado, puxando Maria junto. O calor da explosão queimou sua pele e ele mal conseguia respirar. O pânico tomou conta. A multidão começou a correr, as pessoas se esbarrando, gritando. Sofia! Eduardo gritou, mas a figura dela havia desaparecido na fumaça, como um fantasma. Ele se levantou, procurando o rosto de Maria, seu coração apertado. Você está bem? Ela acenou com a cabeça, mas um medo profundo se refletia em seus olhos. Precisamos ir, Eduardo! Agora! Mas ele estava em conflito. E se isso não fosse tudo? E se havia mais segredos escondidos? A instabilidade crescia. Ele sabia que deveria ir, mas o que mais estaria em jogo? O caos estava em seu auge. Havia barulho de sirenes e a sensação de que o mundo estava desmoronando ao seu redor. Eduardo e Maria se afastaram, tentando encontrar um caminho seguro, mas a pressão estava insuportável. Quando finalmente estavam longe do parque, se afastando da cena, Eduardo puxou Maria para um canto mais isolado. Maria, você tem que me contar tudo, ele pediu, os olhos fixos nos dela. O que você sabe? E que mais Sofia disse? Ela hesitou, suas mãos tremiam. Eu não sei o que fazer. A verdade é muito mais complicada do que isso. Há informações que poderiam arruinar tudo. Então, é isso que queremos evitar? A verdade? Acha que podemos apenas ignorá-la? Ele sentiu o estômago virar, uma tempestade de emoções se formando, misturando dúvida e urgência. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Eduardo virou-se para ver Clara, a assistente dele, correndo em sua direção, com evidentes sinais de pânico. Eduardo, você precisa ouvir isso. Os olhos dela estavam arregalados. Victor, ele planejava tudo isso. Não foi só uma busca pela fortuna dele. Há algo no passado. Algo que envolve sua mãe e a linha de sangue. É mais sinistro do que você imagina. Os olhos de Eduardo se arregalaram. O quê? Do que você está falando? Mas os murmúrios logo se transformaram em gritos de terror. Um grupo de pessoas estava reunido na esquina, apontando para o céu. Algo se aproximava. Ele seguiu o olhar das pessoas e seu coração parou por um momento. Um helicóptero estava sobrevoando, as luzes ofuscantes iluminando a escuridão. A sensação de que tudo estava fora de controle aumentou. Eduardo, precisamos sair agora. Eles estão atrás de você, Clara avisou, puxando-o para longe. A adrenalina subia.
e o pânico era palpável enquanto ele tentava processar as informações. Então, uma voz conhecida se destacou do tumulto. Era Victor, finalmente livre das autoridades, emergindo da escuridão com um olhar que misturava raiva e desespero. Eduardo, você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre mim. A herança que você detém é só a ponta do iceberg e eu sou a única pessoa que pode ajudá-lo a entender. As palavras dele pairaram no ar e Eduardo se viu em um ponto de ruptura. A conexão com Victor nunca teve sido um laço familiar, mas um jogo manipulado por escolhas que não eram suas. Ele olhou para Maria e naquele momento tudo fez sentido. A verdade que todos estavam escondendo, os segredos que envolviam cada um deles, agora pareciam não apenas um fardo, mas uma arma poderosa em suas mãos. A ancestralidade, os lixos de suas famílias que nunca foram falados, agora estavam prestes a ser expostos. Mas a dúvida crescia. Eles podiam realmente confiar um no outro. E mais importantemente, o que Eduardo faria com tudo isso? O helicóptero girava acima deles, talvez como um presságio de que nada seria o mesmo novamente. O peso da decisão pairava, e assim a pergunta ecoou em sua mente. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Eduardo estava em choque, a revelação de Maria ecoando em sua mente. O caos era palpável, a adrenalina fazia seu coração disparar. Victor estava ali, com um olhar fixo nele, enquanto um helicóptero sobrevoava, iluminando a noite com suas luzes ofuscantes. Tudo parecia prestes a se desenrolar em um espetáculo de traições e revelações. Eduardo, você precisa entender, gritou Victor, sua voz carregada de desespero. Não é só a herança, é um jogo de poder. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior. Eduardo sentiu que a cabeça girava. O que você quer dizer com isso? Como você se atreve a falar de minha mãe? Mas antes que Victor pudesse responder, um estrondo mais forte reverberou. Algo desabou em meio à multidão, criando pânico. Eduardo não teve tempo para processar enquanto o caos se desdobrava. Uma explosão havia sido acionada e a fumaça se espalhou, obscurecendo a visão. O grito de Maria cortou o ar. Eduardo, cuidado! Ele se virou e viu sombras notórias se movendo entre a fumaça. O que estava acontecendo? Bandidos? Sua mente girou, focando no momento aterrorizante. O pânico crescia. Eduardo percebeu que agora era mais do que uma disputa familiar. Havia forças obscuras em ação. Vamos! Gritou Clara, puxando Eduardo. Você precisa se afastar daqui. Mas sua mente estava sobrecarregada. Maria, venha! Ele gritou. Mas a visão dela se perdeu na neblina. Foi então que um som aterrador se destacou acima do barulho. Um tiro. Eduardo congelou. Uma figura apareceu entre as sombras, armas em punho. Seu coração parou. Era Sofia, e ela não estava sozinha. Ao lado dela, outra mulher avançava rapidamente. Uma imagem familiar que Eduardo não conseguia posicionar. Não, não é possível. Seu coração foi tomado pelo terror quando ele a reconheceu. Era Ana, sua amiga de infância, que havia sumido há anos. Mas ela estava diferente. Os olhos dela, habitados por um vazio, brilhavam de raiva e determinação. Eduardo, você não faz ideia do que está acontecendo. Ana gritou. Sofia não é sua aliada. A verdade é muito mais sinistra. A multidão estava em pânico, todos se movendo, enquanto Eduardo tentava processar o que estava diante dele. Ana, do que está falando? A sua mãe. Ana parecia hesitar, o olhar dela alternando entre a fúria e a dor. Ela não morreu quando você pensava. Ela foi forçada a desaparecer e Sofia teve tudo a ver com isso. A fortuna, a herança, tudo isso é parte de um plano maior. As palavras dela impactaram como um soco. Você está mentindo, Eduardo gritou, mas o olhar firme dela o fez hesitar. O helicóptero girava acima,
e as luzes ofuscantes pareciam dançar, quase zombando deles. Victor, que estava quase ao alcance, mordeu os lábios, seu olhar variando entre a raiva e o medo. Ana, você não sabe o que está dizendo. Sua mãe não pode ser verdade. Ela é a chave de tudo isso, Ana replicou, causando um abalo no ar. Eu lutei para descobrir a verdade que os outros queriam enterrar. Eduardo olhou para Maria, que estava atordoada. O que você sabe sobre isso? Ele não sabia se ela teria respostas ou mais perguntas. Eu só soube a parte mais recente, Eduardo. A conexão entre vocês e a fortuna de sua família é muito antiga, e há pessoas dispostas a tudo para mantê-la em segredo. O chão tremeu sob eles, e mais gritos conseguiram ultrapassar o barulho. Eduardo mal conseguia respirar, suas emoções emaranhadas em confusão e desespero. Eram amigos, inimigos, lembranças de vidas passadas se misturando em uma trama que parecia não ter fim. Mas o mais chocante estava prestes a acontecer. Um novo grupo surgiu na escuridão. Figuras envoltas em capuzes e armadas. Eles cercaram Sofia e, com um gesto, a puxaram para trás. Eduardo não queria acreditar no que via. Um deles se aproximou e, ao levantar o capuz, revelou o rosto de ninguém menos que seu pai. A verdade bateu com a força de um furacão em seu coração. Você não me conhece, Eduardo, mas eu sou a razão pela qual sua mãe desapareceu. Ele disse, a voz sombria e familiar. As palavras ecoaram como um rugido, revelando que tudo o que Eduardo pensava ser real estava prestes a desmoronar. Pai? Eduardo ficou sem palavras, o choque quase o fazendo desmaiar. A dúvida se espalhou. O que isso significava? O que mais estava encoberto? Ele estava prestes a descobrir que os laços de sangue poderiam ser mais fracos do que qualquer lealdade. A situação se tornava mais dramática, a tensão subindo a níveis insustentáveis. E entre o tumulto, entre as quedas e explosões, a última pergunta ecoava na sua mente. Tudo o que ele sabia sobre família, amor e lealdade estava prestes a ser transformado. E nesse momento, a única certeza que tinha era o terror do desconhecido. O que aconteceria agora? Eduardo estava paralisado. A revelação de seu pai cortando como uma faca afiada. Sentimentos de traição, raiva e confusão se entrelaçavam dentro dele. O que mais estava oculto sob a superfície dessa realidade distorcida? Estava prestes a descobrir. Achei que você estivesse morto, ele gritou, sua voz cheia de dor. O olhar do seu pai era frio, quase desdenhoso. E você? Você nunca se importou. Por que está aqui agora? Seu pai avançou, seus olhos escurecidos, refletindo uma história de segredos e mentiras. Eduardo, não temos tempo para discussões. Sofia e Victor estão manipulando tudo. Você precisa escolher um lado. Estamos em perigo. Maria olhou para Eduardo e seu coração disparou ao ver a preocupação em seu rosto. Eduardo, ele pode estar certo. Precisamos sair daqui. A fumaça girava ao redor, criando uma covardia no meio do caos. O helicóptero acima, zumbindo como um inseto gigante, ele só trazia mais medo. Então, Ana, a amiga de infância, interrompeu. Eduardo, você não sabe a verdade sobre sua mãe. Ela não apenas desapareceu, ela foi forçada a fugir. O queixo de Eduardo caiu. Ele não conseguia processar tudo aquilo. Cale-se, gritou Victor, elevando a arma. A tensão era palpável. O caos todo quebrou em um instante. Um grito de dor cortou o ar. Algo a seu lado. Eduardo olhou rapidamente e viu uma sombra se projetar da multidão e, em um movimento rápido, uma mulher usando um capuz disparou contra seu pai.
O tiro ecoou e o corpo do seu pai caiu ao solo. O caos explodiu em cada direção. Ele não acreditava no que via. Tudo ficou em câmera lenta. O que está acontecendo? Um irmão, uma mãe viva e agora um assassinato. O novo grupo de capuzes cercou rapidamente o corpo. Clara estava gritando, puxando Maria e Eduardo em uma tentativa de escapar da cena insana. Vamos, precisamos correr! Mas Eduardo não conseguia se mover. O choque estava paralisando suas pernas. Eduardo, por favor! Maria gritou, puxando-o. Não podemos ficar aqui. Eles virão atrás de nós. Ele estava perdido em seus pensamentos, enquanto um redemoinho de emoções o atravessava. O peso da culpa e da confusão pairava sobre ele como uma sombra densa. Então, aconteceu outra explosão a uma curta distância. O chão tremeu sob os pés deles, e uma parede de fogo se ergueu, cercando o grupo. Tudo em torno deles estava desmoronando, e o pânico se espalhou como uma onda irresistível. Alguém tem que falar. O que está acontecendo? Eduardo gritou, mas a resposta foi o clamor da multidão que se dispersava. Nesse momento, Ana se aproximou, seu olhar absorvendo toda a confusão. Eduardo, você precisa saber. A fortuna, os segredos. Tudo isso é parte de um plano muito maior. Você não era apenas um inocente. Sua mãe estava trabalhando para eles. Era mais uma agente do que você imagina. As palavras dela caíram como um raio. Não, isso não é possível, Eduardo disse em negação. Ele olhou para Maria, que estava tão assustada quanto ele. O mundo estava em um turbilhão. As mãos tremiam. Precisamos ir, Clara insistiu, puxando nosamente. Mas Eduardo não podia parar de perguntar. Por que a minha mãe faria isso? A desconfiança e a dúvida o consumiam. Antes que ele pudesse processar, Sofia, ferida e ainda viva, atingiu a cena de repente, exclamando: Você não tem ideia do que a sua mãe realmente era, Eduardo. Ela sempre fez parte disso tudo. Prepare-se para a verdade, porque ninguém sairá ileso. O clima ficou gelado. O que significava isso? Eduardo olhou para Maria, cada vez mais confuso. O helicóptero sobrevoava, seus feixes de luz iluminando a cena de um furacão de desespero. As revelações estavam no ar, e ele finalmente percebeu que a verdadeira guerra não era apenas entre ele e Victor. Era uma batalha pelas almas de todos os envolvidos, e ele estava no centro disso tudo. O que mais estava na escuridão, esperando para ser revelado? E mais importante, quem poderia realmente confiar? À medida que os gritos aumentavam ao fundo e a fumaça se espalhava ao redor, Eduardo sentiu que esse era apenas o começo de algo muito, muito maior. Eduardo sentia o pânico crescer como uma sombra espessa ao seu redor. A cena estava caótica, pessoas gritando e sombras se movendo na fumaça, enquanto ele ainda tentava assimilar a revelação sobre seu pai. A adrenalina disparava em seu corpo, mas ele não conseguia desviar os olhos de Victor. O que seu pai havia feito? Essa era realmente a verdade? Num átimo, Clara puxou Eduardo para longe, seus olhos arregalados. Temos que sair disso, agora! Mas antes que conseguissem se mover, um rugido profundo cortou o ar, um barulho que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. O helicóptero, agora mais próximo, começava a fazer os ventos da confusão e da destruição girarem em torno deles. Eduardo, eu não vou deixar você. Maria gritou, agarrando sua mão com força. Ele olhou para ela.
suas emoções emaranhadas entre o amor e a certeza de que a realidade estava se desmantelando ao seu redor. Então, tudo aconteceu tão rápido. O chão tremeu e uma explosão repentina fez todos ao redor caírem no chão. A fumaça e o calor dispararam como uma onda. Eduardo não sabia o que fazer, seu corpo travado pelo choque. Ele olhou para o que restou da multidão. Pessoas correndo em todas as direções, gritos de horror misturados com clangores de algo quebrando. Eduardo! Ana gritou, sua voz se perdendo enquanto ela se aproximava, quase descontrolada. Você precisa ouvir. A única chance de você sobreviver a tudo isso é saber quem você realmente é. Eu não quero saber mais nada. Eduardo berrou, sua frustração e medo transbordando. Ele queria entender, mas a verdade estava se tornando um labirinto sem saída. E então, no meio da confusão, Sofia, a mulher que parecia estar sempre um passo à frente, surgia da nuvem de fumaça como um espectro vingativo. Mas havia algo diferente nela, um brilho descontrolado em seus olhos. Você não consegue correr da verdade, Eduardo. Você é mais do que aquilo que pensa ser. Sua voz soou quase como um desafio e um sussurro de algo sombrio fez o grupo encolher. O corpo de Eduardo estremeceu. Que verdade! O que mais poderia existir que eu não saiba? Ele estava prestes a desmoronar. Suas emoções em conflito. Um segredo que envolve sua mãe e as escolhas que ela fez. Sofia hesitou, seus olhos brilhando. Ela não está morta. Ela está viva e escondida em algum lugar. E você pode ser a única chave para trazê-la de volta. Mentira! Gritou Victor, com uma raiva crescente. Não ouça essa mulher. Ela quer te manipular. Mas as palavras de Sofia cortaram a confusão como uma faca. É verdade, Eduardo. Sua mãe fez parte de algo maior, e esse algo agora está indo atrás de você. Se você não agir, tudo estará perdido. O silêncio caiu sobre eles, enquanto Eduardo tentava processar essa nova bomba. A presença de sua mãe, aquela que ele sempre pensou ter perdido, poderia ainda estar viva? O que isso significava para ele agora? Um tio estrondou, quebrando a tensão. Clara gritou e Maria se atirou sobre Eduardo, protegendo-o instintivamente. O barulho reverberou pela escuridão e a cena se transformou em um pesadelo vívido. Não, o que está acontecendo? Eduardo gritou, a sensação de impotência tomando conta. Ele finalmente entendeu. A verdade era um peso, um fardo que ninguém deveria carregar. Então, uma mão familiar agarrou seu braço. Tornou-se uma sombra nas trevas. Era sua mãe, ou a ideia de quem ele acreditava que ela era. E ao ver o pânico em seu rosto, Eduardo percebeu algo surpreendente. Tudo o que ele acreditava até agora poderia ser apenas a ponta de um iceberg. O que mais havia escondido naquela teia de segredos e mentiras? O caos em volta continuava, mas algo se desenrolava no fundo de sua mente. Ele tinha que agir, e logo. A escolha que fizesse agora poderia definir o futuro, não apenas dele, mas de todos ao seu redor. O espectro da verdade estava ao seu alcance, mas a que custo? E, acima de tudo, quem ele realmente seria depois de tudo isso? O sentimento de pergunta ficou queimando em seu peito, e a ideia de que tudo poderia ser uma grande armadilha o aterrorizava profundamente. Eduardo sentiu o caos ao seu redor, como um furacão. O grito de sua mãe, a explosão, os olhos assustados de Maria e a raiva no rosto de Victor. Tudo girava, enquanto ele tentava agarrar a verdade que parecia escorregar entre seus dedos. Precisamos sair! Gritou Clara, puxando-o para longe da confusão. Ele olhou uma última vez para Victor, que estava paralisado e sentiu um aperto no coração. O que exatamente estava em jogo? Maria segurou sua mão,
e a conexão entre eles era como uma âncora. Eduardo, confie em mim. Juntos, podemos desvendar esse mistério. A voz dela era suave, mas carregava uma força que fez Eduardo se recompor. Ele não podia se deixar levar pelo pânico. Para onde devemos ir? Perguntou ele, determinado. O helicóptero ainda sobrevoava e a luz cortante parecia um farol ameaçador. Por ali, Ana apontou para um beco, onde algumas pessoas se aglomeravam, tentando escapar da tumultuada cena. Conseguiremos nos esconder lá e planejar o próximo passo. O medo dançava em seus olhos, mas havia também uma centelha de esperança. Seguindo rapidamente, eles correram em direção ao beco. Clara estava à frente, garantindo que ninguém os seguisse. Eduardo virou-se para Ana, sua mente confusa. Você realmente acha que minha mãe está viva? Ana assentiu, a respiração entrecortada. Sim, eu não sei todos os detalhes, mas tenho certeza de que existem pessoas que podem confirmar isso. Algumas delas podem até saber onde ela está. O barulho do helicóptero desapareceu à medida que se afastavam. Eles chegaram a um espaço mais calmo onde as sombras ofereciam proteção. Eduardo, ainda em choque, prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. O que estamos fazendo aqui? Qual é o plano? Pergunto, tentando manter a calma. Clara respirou fundo. Precisamos de um plano para confrontar Sofia e Victor. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. A determinação em sua voz quase fez Eduardo se sentir seguro, mas a incerteza ainda pairava. O que realmente estavam enfrentando? E se forem apenas mentiras? E se minha mãe realmente não estiver viva? Sua voz soou trêmula, mas feroz. O medo de ser novamente enganado o paralisava. Maria olhou profundamente em seus olhos. Precisamos tentar, Eduardo. Você não pode deixar que o medo domine suas escolhas. Vamos descobrir a verdade juntos. O calor da mão dela envolveu a sua, e ele sentiu pela primeira vez uma faísca de esperança. Certo, então, o que vamos fazer agora? O tempo parecia estagnar, enquanto todos aguardavam a resposta. Ana interrompeu, a voz baixa, mas firme. Eu conheço alguém. Ele pode ter informações sobre sua mãe. Se conseguirmos encontrá-lo, talvez possamos formar um plano real. Sofia e Victor ainda vamos procurar, advertiu Clara, olhando ao redor como se imaginasse cada esquina. Temos que ser rápidos. E assim, com um traço de esperança e a possibilidade de um novo futuro, eles se lançaram no desconhecido. A jornada estava longe de acabar. O que mais estava escondido nas sombras? A cada passo que davam, cada respiração que compartilhavam, Eduardo sentia que a verdade estava mais próxima, mas também mais aterrorizante. Logo uma nova dúvida invadiu seu coração. Quem realmente poderia confiar? E ao olhar para Maria, ele se perguntava, com um aperto no peito, será que essa verdade irá nos unir ou nos separar ainda mais? O mistério pairava no ar, e enquanto se afastavam apressadamente, uma única certeza lhe assombrava. Tudo o que conhecia estava prestes a mudar, e ele teria que enfrentar isso de frente. Agora, vamos falar sobre você. Se você chegou até aqui e quer saber mais sobre essa história, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas aventuras exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Deixe sua marca e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que